Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos assentar. Para quem trouxe a palavra de Deus, para quem trouxe a Bíblia, abra em Mateus 3, versículo 1. A gente precisa aprender a acompanhar a palavra, ter amor à palavra, passar a mão. Não precisa ser tão rabiscado como é a Bíblia, mas precisa estar tudo marcado. Precisamos saber que essa aqui é a fonte, né? Todo mundo já acharam aí? Amém? Ou vocês estão na misericórdia ainda? Acharam? Então nós estamos no segundo domingo de Advento. O segundo domingo do Advento vai falar sobre os profetas, sobre o precursor. Então, no versículo 1 está dizendo: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Vamos começar nesse primeiro versículo. É tão extraordinária a história da salvação que João Batista foi o último profeta, ok? Estão sintonizados nisso? Ele foi o último profeta. Mas Isaías falou dele 500 anos antes. Pode imaginar que coisa extraordinária isso? 500 anos antes de qualquer coisa, João Batista, Isaías já falava voz do que grita no deserto. Imagina, eles já estavam preparando a vinda do Senhor há quanto tempo? João foi o último profeta. Ele foi preparado para anunciar Jesus. Vocês sabem de que João era filho de quem? De quem? E de quem? Isabel e Zacarias. Zacarias servia no templo. Lembram disso? Era um sacerdote do templo. Quando o anjo aparece para ele, Isabel era considerada estéril. E quando o anjo aparece, fala que ele teria um filho. E ele duvida e fica mudo. Lembra dessa história? Quando Nossa Senhora descobre que o anjo anuncia a ela que ela vai conceber e avisa que Isabel está grávida, Nossa Senhora vai para a casa de Isabel. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que acontece com o João, que estava na barriga de Isabel, o ventre? Ele fica cheio Então, a partir daquele momento, ele já estava batizado, o primeiro batismo do Espírito Santo. Foi João, foi o primeiro batizado. Porque ele salta no ventre de Maria, de Isabel, de alegria. Né? Então, ele naquele momento já estava sendo consagrado como precursor. Quando ele nasce, está lá em Lucas, olha que lindo que o pai dele, quando fala, esse menino será, o nome dele será João, ele escreve na tabuinha, a língua dele se solta, e ele canta, ele reza o Benedictus, que é um dos trechos mais lindos. Mas eu vou lembrar uma frase que ele fala. Ele fala:
Tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Olha que lindo isso. Pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus. Por que ele está falando isso? Ele já avisa que ele profetiza que aquele menino seria o profeta do Altíssimo, que ele iria preparar os caminhos para a chegada de Jesus. Qual que é o papel do precursor? O precursor é aquele que vem antes para avisar que está chegando alguém importante, para fazer ele ser conhecido, para animar o povo, para ele ser amado, desejado e acolhido. Essa é a grande missão do precursor, que foi aqui João Batista. E João Batista, quando ele percebe que estavam chegando os fariseus, os saduceus, ele chamava eles de raça de víboras, e ele fala: quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Por que ele fala isso? Porque diante de Deus, nenhum de nós tem mérito. Nós não temos nenhum título para apresentar a Deus. Nenhum de nós tem nenhum mérito para se apresentar diante de Deus. Somos todos iguais. Não adianta falar: não, eu fui batizado. Então presta atenção nisso. Por que hoje a gente está lendo sobre o precursor, que anunciava o reino de Deus está próximo? Ele anunciou que estava próximo. Então João Batista foi aquele que teve a oportunidade de apontar para o Salvador. Imagina, todos os outros profetas anunciaram que ele viria. João Batista apontou o dedo e disse o quê? O que João Batista falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa frase a gente repete todos os dias na missa, não é assim? Quando o padre eleva a hóstia, ele não fala isso? Ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista, o padre repete. E aí nós respondemos o quê? Senhor? Quem que falou isso? Quem que falou isso na Bíblia? Filó, nunca ouvi falar nisso, né? O centurião, que quando estava com o servo doente, e Jesus fala: eu vou lá curá-lo, e ele fala assim: não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa, basta uma palavra, porque eu também sou comandado, eu também mando, e eu sei o que é falar com um vai, ele vai, volta, ele vem, e o senhor pode só mandar. Jesus ficou impressionado com a fé dele. Então hoje nós repetimos, padre repete aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar quando João Batista viu Jesus passando e falar: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista foi aquele que viu, que batizou Jesus. Então ele foi o último profeta, e ele deu a vida, porque ele anunciou com verdade. Ele não fugiu daquilo até a cabeça dele ser cortada. Ele se comprometeu com o anúncio da palavra. Então agora preste atenção. Qual é o sentido? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Hoje nós estamos lendo um trecho que ocorreu há 20 séculos, ok? Há 2000 anos atrás aconteceu essa passagem. Qual é o sentido da gente estar lendo isso hoje? Não estou vendo João Batista, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Isaías, então, já está tudo lá em cima, contando casos lá no céu. Qual é o sentido da gente estar falando disso hoje? O que vocês acham? Por que nós estamos conversando disso? Então, presta atenção. Da semana passada eu falei com vocês que entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio,
para a próxima que ele virá. Existe uma vinda que acontece todos os dias. Todos os dias Deus vem até você. Você acredita nisso? Acredita? Como é que ele vem? Como é que ele vem? Como é que você reconhece ele? Na palavra, no outro, no amor dele por você, e quando você recebe a Eucaristia. Quando você recebe a Eucaristia, é ele vivo. A gente não tem dimensão disso não. Que é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Eu estou recebendo o autor da vida, o Senhor. Isso é um dos maiores mistérios que a gente vive. Mas é Deus vivo. Para essa vinda de Jesus, que a gente chama de vinda intermediária, ele também precisa de um precursor. Ele também precisa de alguém que anuncie nos desertos internos e nos desertos exteriores. Igual ele falou no deserto da Judéia, hoje eu falo no deserto do seu coração. Eu falo no deserto de um mundo que não acha que não precisa de Deus. Hoje, da mesma forma, nós anunciamos. E hoje, cada um de nós que foi batizado é um precursor de Deus. Fala, nunca ouvi falar nisso, pois eu estou te dizendo que você é um precursor, porque você foi batizado, assim como João Batista, no ventre da mãe dele. Nós, quando recebemos o batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos selados. Então nós deveríamos estar preocupados em sermos os precursores, aquele que anuncia que Jesus está vivo no meio de nós. Compreende a nossa responsabilidade? Fala, eu achei que era só com João Batista, não é com você hoje a história. Hoje você é precursor. Mas João Batista gritava assim: convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Como é que eu posso gritar para você: arrependei-vos? Mude o rumo da sua vida, se primeiro eu não gritar para mim mesmo. Eu não posso dizer para você: converta-se, se eu não me converter. Eu não posso dizer: endireitai os seus caminhos, se eu não acertar os meus. O de caminho que chega reto no meu coração, eu não posso falar com você para fazer isso, se eu não fiz antes em mim. Por isso que o papel do precursor é tão sério, que hoje somos nós, que temos que ter a coragem de dizer para alguém: vem até aqui, ó, vá diante de Jesus vivo, e se entregue diante dele, e converse com um Deus que te vê e te escuta, e se você não atrapalhar, você vai conseguir ouvir ele falando. Mas se você não tiver experimentado isso, como é que você pode dizer isso para alguém? Você irá dar convencimento a alguém que é possível falar, Deus ouvir e agir? Não, porque se acreditássemos, essa igreja não caberia, do nascer ao pôr do sol, porque todo mundo estaria aqui em fila, e eu te digo que não daria meio minuto para cada um, porque ele está vivo, e ele está aqui vivo. Isso é extraordinário. A gente tem a oportunidade de conversar com ele, de alguém que tem a única coisa que ele tem para você é o bem, é o amor. A única pessoa que não irá te enganar na vida é ele. É a única pessoa que você pode assinar um papel em branco, que nunca vai te decepcionar. Mas para você afirmar isso para alguém, você tem que ter vivido isso. Então, João Batista, antes de anunciar, ele viveu no deserto. Então, ele podia anunciar, como diz São Gregório Magno, né, que ele pregava a fé reta. João Batista não tinha curva com ele, não. E ele falava das boas obras. E ele fala, São Gregório Magno, eu trouxe para vocês, para que a força da graça penetrasse naquilo que a gente está fazendo, que a luz da graça resplandecesse
para que os caminhos para Deus se endireitassem. Nós temos que endireitar a nossa vida. O que na sua vida hoje não está de acordo com o Evangelho? É preciso acertar o caminho, porque a forma como eu vivo aqui hoje determina o meu futuro. Isso aqui não é brincadeira. A vida com Deus não é brincadeira, não é uma história que eu conto, é real. Quando eu fechar os olhos aqui, eu abro diante dele. Isso vai ser algo extraordinário. Mas pode fazer as nossas pernas ficar meio bambinha. E ele fala: para que surjam no ânimo nosso pensamentos honestos, depois da escuta da palavra, que tem que nos guiar para o bem. Então guarda uma coisa: quando Deus Pai permite que Jesus venha ao mundo, assumir a nossa carne, a liberdade dele ter vindo ao mundo, Deus Pai revela para nós o amor misericordioso, para que a gente, olhando para Jesus, aprendendo com Ele, Ele deu uma medida para nós. Quando a gente morrer, nós seremos avaliados na medida desse menino que veio ao mundo. Essa é a medida, porque Ele fez com que esse menino, a vida dele, fosse um dom de amor. Então o convite de Deus para nós é que a vida de cada um de nós seja um dom de amor. Presta atenção nisso. Eu tenho que seguir o passo dele para que a minha vida também seja um dom de amor para o outro. Não é essa a medida da nossa vida, porque quando a minha vida for um dom de amor, eu vou fazer isso que o João Batista falou. João Batista disse assim: para que você produza, ele fala, produza frutos dignos de arrependimento. Produzir então frutos dignos de arrependimento. Isso é muito sério. O fruto digno de arrependimento serão os nossos frutos de amor. Nós temos que prestar atenção na nossa vida. Nós temos que aproveitar, porque a grande maioria, nós estamos inseridos num mundo onde o Natal é uma festa absolutamente materialista, e as pessoas não conseguiram compreender o que significa o Natal. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Você já pensado nisso? A nossa salvação dependeu de Deus ter assumido a nossa carne, ter vindo até nós. Sem essa vinda, não teríamos saída. Então, para nós hoje que somos os precursores, temos que anunciar que a nossa salvação dependeu dessa vinda. Então, o que é para nós a fé? Aceitar, acolher, amar esse Deus que veio até nós, assumir a nossa fé e viver para Ele. Enquanto a gente não tomar consciência disso, nós vamos viver a nossa fé muito meia boca. E entra Natal, entra Ano Novo, sai Ano Novo, e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar, porque a gente não assumiu de verdade a nossa fé. Hoje nós somos os precursores. Somos hoje nós que anunciamos que Jesus está vivo no meio de nós. Se a gente não tiver a coragem, a audácia de anunciar e de viver de acordo com o Evangelho, mesmo que isso custe a nossa vida. Hoje nós somos chamados a ouvir a voz de Deus no meio disso tudo. Nós estamos no tempo do advento. Nós temos que prestar atenção nisso. A nossa salvação dependeu de uma vinda. E João Batista gritava: o reino dos céus está próximo. Hoje nós temos que tomar uma outra decisão. Qual é?
que foi que Jesus falou? O reino de Deus está aonde? No meio de vós. Então a nossa decisão hoje é entrar no reino. Não é saber que o reino está próximo, é entrar no reino. Essa é a nossa decisão. Nós ficamos sempre à margem. Nós temos que nos envolver nisso e viver de verdade o reino que já chegou. Então, da mesma forma como João Batista gritou: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Do mesmo jeito eu posso falar para nós: no meio de nós está aquele que a gente não conhece, que nós recebemos a Eucaristia e isso não nos transforma. Então, no meio de nós está aquele que a gente não conhece, e é Deus vivo, aquele que eu não sou digno, dizia João Batista, de carregar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno. Imagine nós. Então é preciso que de verdade a gente reveja a nossa história. De verdade, eu preciso ver como é que estou caminhando. E quando eu penso: não, Filó, mas eu sou muito bacana, você não acha que eu cuido do próximo? Cuida, a gente quase mata o pobre na época do Natal de tanta comida. Então a gente entende que eles passam fome, mas só no Natal. Isso é hipocrisia. Isso é grave. Porque eu não me comprometo no resto da semana, no resto dos meses. Mas aí depois os meninos internos, de tanta diarreia, de tanto que comer. Estou falando mentira? Então não, vai só nos próprios às vezes. Isso é hipocrisia. Por que no Natal a gente dá comida para os pobres? Por que no Natal eu dou roupa? Não, ele veste o ano inteiro, ele come o ano inteiro. Qual é o meu compromisso de ajudar o outro? Não, Filó, mas eu estou dentro dos mandamentos da lei de Deus, eu não mato. Depende de como que é, você está avaliando o matar. O não comprometer. Não, mas eu também fico pedindo a esmola, porque também eu não posso ficar deixando o povo mal acostumado. Prestem atenção nas nossas atitudes. Depois a gente fala: não preciso confessar, Filó, não tem pecado. Depois eu vou estudar com vocês todos os mandamentos. Vocês verem como é que está associado um com o outro. Nós temos que avaliar. E a gente fala: não, dos pecados mortais já estão todos livres, hein? Filó, mas eu não roubo. Se você não estiver pagando o seu funcionário como deve, você está roubando. Essas coisas são de uma seriedade diante de Deus, que a gente não tem noção. Então, convertei-vos quando eu falo com vocês. Acorda, entra no reino e presta atenção nas coisas todas da nossa conduta, porque isso irá determinar a nossa vida. E o pecado venial pode se tornar um pecado mortal. Nós temos que prestar atenção na salvação da nossa alma. Isso não é brincadeira. A pessoa trabalha e fala: então depois eu te pago. Não, está escrito na palavra de Deus que quem trabalhou tem que receber hoje, não é amanhã, é hoje. É o fruto do trabalho dela, é hoje, agora. E eu não posso dar menos. Falar: que você tem, que eu estou apertado? Não estou. Você pega e arruma a sua casa. É sério. É muito sério. Nós somos cristãos. Nós temos que mostrar, acertar o nosso caminho diante de Deus. A nossa obra tem que ser reta. A gente não brinca com as coisas de Deus. Nós temos que avaliar bem tudo que Ele pediu, porque só 3 pertencem a Deus. Os outros 7 mandamentos é a nossa relação com o irmão. É seríssimo. Filó, não roubei. Não, só tive o desejo de roubar. Já pecou. É tão sério, gente. É tão sério. E a gente leva a coisa à superfície. A gente leva na superfície. É preciso pensar. Mas eu vou conversar isso com vocês.
Vou trazer mastigado para vocês poderem aprender. Então, nós precisamos de entender que hoje o precursor de anunciar um Deus vivo é cada um de nós batizado que recebe Jesus Eucarístico. O que nós estamos fazendo com isso? Nós temos que ter a audácia de dizer para alguém: Deus está vivo, Ele te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Se você for lá conversar com Ele, você sairá de lá com o seu coração limpo, livre, tranquilo, porque tem alguém que te ama e que te escuta. É preciso que a gente arregace as mangas e tenha coragem, assim como João Batista, de anunciar. Nós temos que ter a coragem de anunciar o Deus que cremos. Quem é o nosso modelo para nos ajudar é Maria. Ela foi aquela que ouviu e que transformou tudo. Ela foi completamente plasmada por Deus. Ela permitiu completamente que a vontade de Deus se realizasse nela. Ela fez exatamente aquilo. Quando ela recebe o anúncio, ela foi diretamente trabalhar. Então nós precisamos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude no nosso processo de conversão, que a gente não tenha medo de se ver, que ela interceda por nós e peça a Deus a graça de nos conhecer. Fala: Senhor, me dê a graça de me ver, de ver a minha miséria, de ver aonde eu preciso ser convertido, de ver aonde que eu preciso aplainar o caminho, aonde que a luz de Deus não entrou, aonde que eu não estou tendo pensamento honesto, aonde que a palavra de Deus não está gerando em mim o que deve ser gerado. Me ajuda a me converter para ajudar o meu irmão, a anunciar, a ser precursor, a ser anunciador de um Deus que é vivo. Só para isso eu leio as palavras, para que isso possa me transformar. Senhor, diante do Senhor, nenhum de nós vai ter mérito. Então me ajuda a ter a minha vida, fazer da minha vida um dom de amor, um dom, para que quando as pessoas perguntarem: por que dessa forma de viver o amor? Por causa dele. Ele é a medida da nossa vida. Nós estamos seguindo os passos dele. Que ele nos dê essa graça de verdade ter uma conversão real. Real. Não maquiada, mas real. De verdade amá-lo acima de tudo da nossa vida. Amá-lo. Preparar o caminho para que ele de verdade possa nascer a cada dia na nossa vida e nos ajudar. Ajudar. De verdade a ter uma conversão, e que a nossa vida, não as palavras, mas a nossa vida possa ser testemunho desse Deus que é verdadeiro, real, vivo. Que Nossa Senhora, que é nossa mãe, interceda por nós junto a Deus e fala: Senhor, nós também todos fomos batizados, todos recebemos o Espírito Santo, e nós estamos com a nossa função de precursor enterrado. Que se alguém pergunta para nós: você crê em Deus? Você fala: é. Eu não tenho coragem de anunciar no meio das pessoas, de peito aberto, falar: eu creio, você não. Que pena que você está perdendo. Que pena que você não convive com o único que é real, porque o resto é que ilusão. Ele não, ele é verdade. Ele é por amor. Ele transforma a nossa história. Ele pode mudar tudo para melhor. Conviver com ele é alegria antecipada. Já é céu conviver com ele aqui. Quando você recebe a Eucaristia, pode ter certeza que você está vivendo o céu. Mas a gente tem que ter audácia, tem que ter alegria, tem que ter vontade de viver tudo isso. Mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter consciência que hoje os precursores somos nós. Que o batismo nos fez não só filhos, mas anunciadores de um Deus que está aí, no olho do furacão, andando conosco, na sua tristeza, na sua tribulação, na sua angústia, na sua agonia. Você não está só, tem um Deus que caminha com você, está aí do lado. Se você resolver olhar para o lado e falar: Senhor, Ele vai falar: oi, por que você está agoniada? Por
Por que você está angustiada? Esqueceu que eu estou vivo? Esqueceu que eu posso mudar tudo a qualquer momento? Vocês já esqueceram que a nossa vida muda numa fração de segundo? Porque o nosso Deus é real. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos na vida. Eu desejo que vocês possam pensar sobre tudo isso, saborear a presença de Deus na vida de vocês, pedir a Ele que de verdade Ele nos dê a graça de uma conversão verdadeira. A conversão é um processo diário, mas que tem que ter o meu querer. Me transforma, Jesus, me ajuda a um processo de conversão real, porque eu quero anunciar que as maravilhas que eu fiz na minha vida, só fazer na vida daquele que acreditar. E eu digo para vocês o mesmo que o anjo disse para Nossa Senhora: não tenhais medo. Abri, aquilo que João Paulo II falou, abri as portas, abre as portas do seu coração para Ele, para o único que é eterno, para o único que é real, para o único que de verdade te ama. Faça essa experiência extraordinária, porque não tem outra palavra. É extraordinário viver com Deus agora, vivo. E eu quero partilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, para que vocês possam também usufruir disso. Aprendo a fazer uma entrega para Ele diária, ok? É diário. Todos os dias a gente tem que repetir isso para Ele. E eu repito isso na hora que eu recebo a Eucaristia, eu digo para Ele: Jesus, recebe a minha liberdade inteira, a minha memória, a minha vontade e a minha inteligência. Tudo o que eu tenho, o Senhor me deu. Eu devolvo, para que somente a vossa vontade tudo governe em mim. Compreenderam? Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração de submissão ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, aconselhai-me. Dize-me o que eu devo fazer. Dai-me as vossas ordens. Eu desejo me submeter a tudo o que desejardes de mim e aceitar tudo o que permitistes que me aconteça. Fazei-me conhecer somente a vossa vontade. Amém. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O povo permanecia lá olhando os chefes. O povo permanecia lá olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: "As outros salvou, que salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o eleito." Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo."
e havia uma inscrição acima dele: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores, suspensos à cruz, o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino. Ele respondeu: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus. Jesus, encerrando o ano litúrgico e celebrando a vossa realeza. Estamos diante de um texto do Evangelho de São Lucas, que nos relata um trecho da vossa crucificação. Foi o maior ato de amor que o Senhor fez por nós. O Evangelho nos traz dois grupos de pessoas: os chefes e os soldados que zombavam, caçoavam e te insultavam, dizendo: Se és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. E o bom ladrão que faz um pedido que ecoa em nosso coração hoje: Jesus, lembra-te de mim. Queremos, Senhor, ser como São João Apóstolo para o vosso coração, oferecendo um amor fiel para reparar por aqueles que fogem da vossa face eucarística, por aqueles que não suportam permanecer em vossa presença, próximos do vosso coração. Queremos consolar-te, amar-te, quando o amor dos nossos irmãos esfriar. Esperar em ti quando a confiança dos outros estiver abalada. E permanecer fiel a ti quando a fé de alguns estiver sendo testada. Esse, Jesus, é o primeiro desejo do nosso coração. Quando encerramos o ano litúrgico, nós queremos ser seus consoladores. Nós queremos ser o coração reparador. Nós queremos poder te oferecer tudo isso que eu acabei de te dizer. Esse é o desejo, não é só do meu coração, mas é de todos que estão aqui na vossa santíssima presença. Mas há uma frase, Jesus, há uma frase desse Evangelho que ecoou no nosso coração. Como bom ladrão, eu queria te pedir, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, Jesus. Tanta situação difícil. Eu quero te pedir, Jesus, lembra-te de mim. Quando o medo quiser me paralisar, quando o cansaço pesar meus ombros, quando eu não souber para onde ir. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus. Vamos cantar com a Patrícia? Jesus, lembra-te
Lembra de mim quando minhas escolhas não forem as melhores, quando eu me afastar do teu caminho, quando eu esquecer quem sou diante de ti. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus. Mas sobretudo, Senhor, lembra-te de mim, com a tua misericórdia que não se cansa, com teu amor que resgata, cura e restaura. Como fizeste com aquele homem na cruz, olha para mim com ternura. Jesus, lembra-te de mim, agora e sempre. Amém. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus, Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. Aproveita esse momento que você está, você e ele. E conta para ele, talvez essa frase não tenha chegado no seu coração como chegou no meu. Essa frase me deixou parada no Evangelho. Apesar de ter escutado isso tantas vezes, quando eu vi o bom ladrão falando, Jesus, lembra-te de mim. Conta para Jesus agora o que você gostaria que ele se lembrasse. O que na sua vida você acha que ele não lembrou? O que ele está precisando de voltar o olhar na sua vida agora? Obrigada, Jesus, porque o Senhor, na verdade, nunca se esqueceu de cada um de nós. Obrigada por lembrar de tantos detalhes da nossa vida, de cuidar de cada coisa que a gente nem sabia, por não perder nenhum passo nosso durante todo o dia, por contar todos os fios de cabelo da nossa cabeça, por cuidar de nós. Mas às vezes a gente precisa, para nós mesmos, pedir ao Senhor que mantenha os olhos fixos em nós e lembre de nós na nossa luta diária, no cansaço, no desânimo, na tristeza, quando a gente acha que vai desistir de tudo, acha que está tudo sem sentido. Lembra daquilo que somos feitos, de barro. Somos um nada, Senhor, mas o Senhor nos ama. Cuide de nós. Continue com os olhares, com o olhar fixo em nós, em cada um, em cada dor, em cada alegria, em cada angústia, em cada situação difícil, Senhor. Olhe por nós. E agora, pode cantar. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus, Jesus, lembra-te de mim. De mim, Jesus.
Jesus sabe qual que é a coisa mais preciosa que a gente precisa lembrar todos os dias? Nos faça lembrar que somos seus filhos amados, que temos uma pertença, temos um Pai. Nos ajude a lembrar todos os dias da nossa vida. E agora é uma hora difícil, né, Jesus, que a gente precisa conversar com o Senhor, que é a hora do perdão. Quem quiser assentar, pode assentar, porque agora é uma hora da gente. Jesus nos ensinou que a gente precisa aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam. E Ele nos ensinou que a gente perdoa 70 vezes 7. Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, e lá a gente perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então agora, nós estamos encerrando um ano, vamos começar ano novo. A gente não quer, Jesus, ficar arrastando amargura, rancor, raiva, ódio. Queremos não, é outro ciclo, outra história. Nós vamos recomeçar. É um tempo de advento, vamos preparar a sua chegada. Olha que alegria poder viver tudo isso. Novamente fazer um novo ciclo com o Senhor. Vivemos um ciclo junto com São Lucas. Agora nós vamos recomeçar o novo ciclo. Então viemos pedir ajuda. Nos ajude, Jesus, a perdoar. Agora o Senhor vai nos ajudar a lembrar tudo que está preso em nós. Tudo que o nosso corpo ainda não esqueceu. Então, como é que eu sei que eu perdoei alguém? Eu tenho que encontrar com essa pessoa e meu corpo não tem que reclamar. Eu tenho que saber que eu já perdoei. Se eu passo mal diante de alguém, é porque eu ainda não perdoei. Então, vamos deixar aqui agora, colocar aqui no seu, aqui Jesus, no seu coração, as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos traíram, tanta coisa que nos ofendeu, tanta coisa que bloqueou o nosso caminho, que nos impediu de andar, que nos impediu de caminhar e de voar, Jesus. Lembrando sempre que a mágoa, o rancor é o veneno que eu tomo para que o outro morra. Me ajude a fazer o exercício que é a fisioterapia da alma, é o perdão. Mas a gente não é capaz de perdoar sem a vossa graça, porque o perdão não é nosso, Jesus. Nosso é se vingar. Mas agora a Patrícia vai cantar para que o Senhor vá fazer com que cada um lembre aquilo que no coração não está bom. Nós queremos um coração limpo, nós queremos sair daqui completamente transformados. Nós não queremos sair daqui com nenhuma ponta de mágoa, de rancor, de nenhum sentimento que atrapalhe essa doçura desse momento, que é a sua Santíssima Presença conosco. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda
ser. Ah, inunda meu ser, inunda meu ser. Ah, inunda meu ser, inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nos ajude a prestar tanta atenção nessa oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós damos ao Senhor a condição de sermos perdoados, perdoando também. Nos ajude. Precisamos dessa graça. Precisamos de um coração mais leve. Nosso coração às vezes fica trancado para a graça de Deus, porque o coração está duro, pesado, que a gente não consegue perdoar. Essa graça é imensa, imensa. Mas nós estamos diante do Deus vivo. Anda no meio de nós aqui agora, e nos concede a graça de perdoar. O Senhor nos ensinou no alto da cruz, e o Senhor pediu ao Pai: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nos ajude, Senhor, nos ajude a conseguir viver de verdade a nossa fé. Agora é uma hora, depois que a gente já pediu a Jesus para nos ajudar a perdoar, Jesus ensina assim: quando você vier me visitar, traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Senhor de todas as coisas. Então agora vocês vão colocar aqui, qual é a maior dor que você carrega no coração? Qual é a situação que você precisa de uma solução? Você não vai dar sugestão para Jesus, você só vai entregar. Fala: Jesus, sabe aquele caso? Só resolve para mim. Sabe aquela situação? Me ilumina que caminho tomar. É só isso, Ele já sabe. Vamos fazer uma entrega, faça uma entrega de coração, de cada coisa que te impulsionou para estar aqui hoje. O que você veio buscar? A solução é Ele, olha aqui. Conta para Ele aquilo que hoje está tirando seu sono, está te deixando preocupado, está te deixando irritado. Fale com Jesus agora. Mas Jesus também disse que quando a gente vier aqui, estar diante dele, né, a gente não tem dimensão do que está acontecendo aqui agora, do ponto de vista espiritual, não é? Estamos diante de um Deus que é vivo, parece pão,
mas não é pão. É Jesus escondido. É corpo, sangue, alma e divindade. De um Deus que São João Maria Vianney teve a visão de que quando a gente vinha adorar o Senhor, Ele vinha até nós, abraçava e beijava cada um de nós. Mas Ele diz, quando você vier até aqui, e você quiser interceder por alguém, fala assim comigo, igual falaram quando foram me contar que Lázaro estava doente. Fala, Jesus, sabe aquela pessoa que o Senhor ama? Fala o nome dela. Ela está doente. Doente não é doença física, é o pecado. É o pecado que nos paralisa, é o pecado que nos tira do caminho, é o pecado que nos impede a graça, é o pecado. É o pecado que nos faz infiel a Ele, é o pecado que faz com que a gente possa ferir o Senhor, é o pecado que impede o nosso caminho. Intercede agora por alguém. E Jesus diz assim, todas as pessoas que vocês colocarem dentro do meu coração, elas jamais se perderão, porque é o meu coração, tudo que é entregue está guardado. Então aquele filho que você preocupa, aquele marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, se tem alguma situação que está tirando seu sono, quantas mães desesperadas com os filhos, é agora a hora da gente colocar lá no coração dele, falar, eu queria que essa pessoa estivesse aqui, eu queria que ela se convertesse, eu queria que ela pudesse experimentar do que está sendo derramado em mim agora, mas fala com ele, não dê sugestão, apenas entregue a pessoa, e depois Jesus fará, não é? A gente confia, vamos guardar no coração dele, aquela pessoa que você tem tanto amor, e que ela ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no louvor. Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar. Eu vou trazer o céu até você. Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no louvor. Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar. Eu vou trazer o céu até você. Dar o céu para alguém, tem coisa mais linda? Poder dar o céu para alguém. Agora eu vou ensinar a vocês uma oração que vocês precisam aprender, que é quando a gente faz uma entrega a Deus, é quando você se entrega a Ele, você se dá inteira a Ele. Essa é uma oração que eu aprendi e eu queria dividir com vocês. Nossa Senhora fez uma entrega total dela. Vocês lembram com que idade? Com que idade Nossa Senhora fez a primeira entrega total dela? Ela tinha 3 anos de idade. Então a gente precisa aprender isto. E vamos rezar agora. E depois a Patrícia vai cantar. Mas presta atenção nessa oração. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo,
vós me destes com amor. Todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. Aprendo a rezar essa oração para que cada vez que vocês comungarem, quando receberem Jesus, faça essa oração. Se entreguem a Ele, dando a liberdade de vocês, a memória, a vontade, o entendimento. E fale com Ele. A única coisa que eu quero perseguir é fazer a vossa santíssima vontade. Quando o anjo apareceu, o anjo Portugal apareceu para as crianças lá em Fátima. Ele ensinou as crianças a rezar uma oração de adoração e reparação. A gente precisa aprender a rezar essa oração e rezar mais vezes para aprender a adorar ao Senhor. Então o anjo ficou de joelho com o cálice suspenso, o cálice estava no ar com a hóstia e a hóstia sangrava dentro do cálice. E ele com as crianças de joelho rezou essa oração. Essa oração é uma oração para a gente saber de cor e é para aprender a adorar e reparar. Tenho certeza que vocês sabem. Quem souber me acompanha. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão
para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do imaculado coração de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Amém. Jesus, quero te adorar do mais profundo do meu ser, meu Deus, meu Salvador, meu Rei. Jesus, eu te adoro por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu te adoro, Jesus, porque és meu Senhor e meu Deus. Amém. Vamos cantar, Patrícia, antes da oração de agradecimento. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. O abandono de Jesus no Santíssimo, no Sacrário, é a 8ª dor de Maria. Ela queixa do abandono dele. Lembrem sempre que Jesus te espera sempre, todos os dias. Aproveitem enquanto Ele é de graça, enquanto Ele está tão sozinho que Ele tem tempo para nós. Nós podemos ficar o tempo que quisermos. Ele está sempre à nossa disposição para nos ouvir, né? Para nos consolar, para nos orientar. Não tem ninguém como Ele. Vamos agradecer, Jesus. Pai Santo, Pai de amor, eu te agradeço por tantos dons e tantos presentes que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, por sermos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Obrigado pelo nosso passado, pelo presente e pelas bênçãos e graças que estão sendo derramadas agora sobre mim, sobre cada um e sobre a nossa família, nessa hora de adoração. Nós não sabemos, Jesus, quantas graças estão sendo derramadas nesse momento. Nós não sabemos quantas coisas estão sendo curadas, quantas portas estão se abrindo, quantas coisas o Senhor está fazendo na vida de cada um e da nossa família, porque estamos aqui em adoração. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo futuro de cada um de nós. Obrigada. Obrigada pelo plano de amor que o Senhor traçou para a vida de cada um de nós. Nenhuma vida, Senhor, ela é sem sentido. Cada vida aqui tem um propósito.
no projeto maravilhoso da salvação. Cada um de nós tem um papel absolutamente único e exclusivo. Nos ajuda a cumpri-lo. Jesus Cristo, meu melhor amigo, meu Salvador e meu Rei. Muito obrigado pela minha salvação, pela salvação de cada um de nós aqui. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós, por ter nos amado tanto. A única coisa que te segurou na cruz não foram os pregos, foi o amor. Foi o amor que o Senhor sentiu por cada um de nós, por esse amor que é doce, que é eterno e que é pessoal. Obrigado pela nossa redenção, Jesus. Às vezes a gente ainda não tem dimensão daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, por ter nos tirado do reino das trevas, nos dado o reino do Pai, por nos ter permitido ter uma vida que é eterna. Nós não sabemos ainda, Jesus, o que significa tudo isso. Obrigado. Muito obrigado, meu Mestre, porque o Senhor veio nos ensinar o seu caminho. Somente o Senhor podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por não perder a paciência conosco. Obrigado por nos esperar na lentidão do caminho. Obrigado, Jesus, pela sua paciência com as nossas demoras, porque somos tão lentos em crer, tão lentos em nos posicionar. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença amorosa na Santa Comunhão e por vir fazer sua morada no mais íntimo do nosso coração. Divino Espírito Santo, nosso santificador, luz do nosso caminho. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor está realizando em nós e que nesse momento está sendo renovado. Obrigado. Obrigado por trabalhar em nós. Obrigado por insistir conosco, porque nós somos crianças, né? Diante de Deus, sabemos nada. Agradeço ao Espírito Santo por nos ensinar a adorar ao Pai e ao Filho. Obrigado por nos transformar a cada dia, a cada hora, num verdadeiro adorador e servo inútil de Deus. Amém. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Eu gostaria de lembrar vocês que a festa de Cristo Rei são 3 coisas que a gente tem que lembrar. Primeira, que nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Nunca se esqueçam disso. Nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Então, independente do que você está vivendo,
ninguém pode com Ele. Jesus não reina com força, mas com proximidade. O seu trono é o seu coração quando você o acolhe. Jesus reina quando você perdoa, quando você ama e quando você escolhe a paz no lugar da vingança. A solenidade de Cristo Rei, na verdade, nos aponta para o dia em que Deus enxugará toda lágrima, Ele enxugará. Todas as suas dores irão acabar e Ele fará novas todas as coisas. Haverá um outro tempo, um outro mundo. Haverá um tempo de paz. É a promessa que o bem terá a última palavra. Guardem uma coisa: não fomos feitos para a dor, é para o amor que Deus nos criou. Então a última palavra, por mais que a gente esteja vendo tanta injustiça, tanto mal, tanta situação que a gente pensa, não tem mais saída, a última palavra é dele, é de Jesus. O bem vencerá. Nunca tenham dúvida disso no coração de vocês. Hoje, nesse momento, a partir de hoje,